Começo com você hoje, Gabriela Prioli. Como é que você observa esta relação? Bom dia. Bom dia, Agostino. Bom dia, Caio. Eu gostaria de cumprimentar todo mundo que está assistindo a gente. Vai ser um prazer estar todo dia aqui com vocês. E sinto que a gente tenha começado nesse clima, né, Agostino? Eu realmente gostaria de acreditar nessa intenção aí do presidente da República, que fala que gostaria de conversar com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre, porque eu acho que é disso que a gente precisa para lidar com essa crise do coronavírus que já chegou no Brasil. Agora, o complicado é a gente acreditar naquilo que diz o presidente Jair Bolsonaro, porque ele fala, nessa sonora que a gente acabou de escutar, ele diz o seguinte: os acordos não deveriam ser celebrados nos gabinetes com ar-condicionado e sim na frente do público. E o que a gente viu aí em relação ao orçamento impositivo, que foi a confusão que deu, que inflou essas manifestações de ontem, foi o presidente Jair Bolsonaro fazendo um acordo com o Congresso por detrás das cortinas. Então, o Congresso mantém o veto 52. O presidente Jair Bolsonaro, em troca, envia PLNs no Congresso e aí ele vai para as redes sociais e começa a inflar a população para pressionar o Congresso para votar contra um projeto que ele enviou. É só entrar na internet e olhar a assinatura do presidente Jair Bolsonaro no PLN número 4. A mesma coisa aconteceu em relação às manifestações. Ele mente dizendo que não convocou as manifestações, sendo que ele fez uma fala pública em Roraima, chamando as pessoas para as ruas. A própria SECOM postou convocando as pessoas para as manifestações do dia 15. E aí é curioso que ele diga que a gente precisa deixar de lado a picuinha, depois de ter passado o dia inteiro chancelando manifestações que tiveram lugar no meio de uma pandemia de escala global, e na qual as pessoas estavam efetivamente se manifestando contra o Congresso Nacional. É só olhar os cartazes que tinham nas manifestações contra o Congresso, contra o outro poder, o Poder Judiciário, falando inclusive em AI-5. Então, como que a gente fala em deixar a picuinha de lado se a gente está chancelando esse tipo de manifestação? E aqui eu chamo a atenção, quando a gente fala da confiança que o presidente Jair Bolsonaro incita, que é o fato de que ele demonstra uma personalidade tão egoísta que ele é capaz de colocar o interesse dele, de enaltecer a figura dele mesmo, em detrimento do interesse do povo brasileiro, então contribuindo para a disseminação desse vírus, que é uma preocupação efetiva e concreta, e a ponto de desmoralizar os próprios ministros do seu governo. Ele fez uma live com o ministro Luiz Henrique Mandetta, que tem feito um belíssimo trabalho de enfrentamento em relação ao coronavírus, e ele desmoralizou o ministro quando ele fez exatamente o que o ministro disse que era para não fazer. Gabriela Prioli, agora nós vamos ouvir a visão do Caio Coppola sobre essa relação entre executivo e legislativo. Caio, bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, doutora. Bom, eu não vou conseguir disfarçar o meu entusiasmo e confesso até o meu nervosismo com essa estreia. Então, que Deus ilumine aí os meus pensamentos para que eu possa dar aí uma singela contribuição pro debate público. Vamos pegar carona na fala do senhor Davi Alcolumbre, né? De fato, essa tensão aí entre governo e Congresso, nisso tudo é interessante observar o que a Constituição estabelece. Aliás, já no seu artigo 2º, que prevê mesmo que os poderes da República devem ser independentes e harmônicos entre si. Essa é a expressão do texto constitucional. Só que, até 2019, o Congresso brasileiro não era independente, porque o Congresso era comprado. Comprado com liberação de verba pública, comprado com indicação de cargos, loteamento de ministérios, financiamento de campanhas eleitorais, até com propina. Tá aí o mensalão, o petrolão, que não nos deixam mentir. A tal da governabilidade era fruto dessas transações imorais que garantiam ao governo uma base de apoio no Congresso. Portanto, a independência entre os poderes era um grande faz de conta no Brasil. E isso é gravíssimo, porque o parlamentar ele é eleito para votar conforme a sua convicção política, em nome do interesse público, não motivado por interesses particulares, circunstanciais e, muitas das vezes, interesses escusos. Com a posse do novo governo, esse sistema viciado, conhecido como presidencialismo de coalizão, ele foi suspenso. E os deputados e senadores fisiológicos perderam os tais favores presidenciais. Isso é fruto de uma maturidade democrática no país. Só que amadurecer dói. Por isso que o Congresso, que antes era mimado e agora é independente, ele grita e esperneia. E fazer birra, convenhamos, até faz parte do jogo político. O problema é que o Congresso está fazendo birra com o orçamento público. Está promovendo uma farra fiscal inconsequente, em desacordo com a vontade da maioria da população, que elegeu um governo com viés liberal na economia e que zela pelo equilíbrio nas contas públicas. Então, voltando à Constituição, não adianta o Legislativo conquistar essa independência e promover tanta desarmonia.
E a maior responsabilidade por essa tensão entre governo e Congresso não são as falas intempestivas do presidente, como colocou a Gabriela, são os vícios de uma velha política acostumada a parasitar a máquina pública. E aqui, Gotino, a gente está falando de carrapatos que muitas vezes são maiores que o boi. Eles aprovaram na LOA um fundo eleitoral bilionário, 2 bilhões de reais, para financiar os seus projetos políticos pessoais de perpetuação no poder, né? Então, em 2015, a gente teve a aprovação das emendas parlamentares individuais. A gente está falando aí de uma coisa na ordem de 9,5 bilhões de reais, né? São 15 milhões para cada deputado, para cada senador, para alimentar os seus currais eleitorais. Em 2019, vem a aprovação das emendas de bancada, mais uma mordida de 5,9 bilhões de reais. E aí você tem as emendas parlamentares, a número 100 e a número 102, que tornam aí essas despesas impositivas, não só impositivas, mas também prioritárias. E para piorar tudo, na lei de diretrizes orçamentárias e nos PLNs que alteram essa lei, foi mudada a rubrica e mais de 30 bilhões de reais que estavam nas mãos dos ministérios passaram para as mãos de um relator geral do orçamento que ninguém sabe quem é. As emendas parlamentares individuais que foram aprovadas como impositivas em 2015 contaram com o apoio do então deputado federal Jair Bolsonaro. As emendas de bancada que foram aprovadas por propostas de emenda à Constituição em 2019 foram aprovadas com o apoio do agora presidente Jair Bolsonaro, inclusive com um discurso do Eduardo Bolsonaro na Câmara falando que aquilo era uma vitória do governo. A lei de diretrizes orçamentárias, ela foi aprovada, dando mais poderes para o relator do orçamento numa sessão na Câmara em dezembro de 2019, na qual os deputados que integravam a base do governo disseram que a orientação do governo era votar sim. A gente não sabe a posição do Eduardo Bolsonaro, porque ele não estava na Câmara, ele estava viajando. Sobre os PLNs aos quais o Caio se refere, são PLNs devolvendo parte do poder do relator do orçamento, que foram enviados pelo presidente Jair Bolsonaro, são assinados por ele. E aqui não é mais 30 bi o controle do relator do orçamento, porque o Congresso manteve o veto 52, que na verdade vetou o artigo 64A da LDO, que era o que dava o poder para o relator do orçamento. Então a gente tem uma situação aqui que primeiro o Jair Bolsonaro apoia as emendas impositivas, depois o governo também diz que é uma vitória do governo essa autonomia do parlamento e aí come bola em relação à LDO, faz um acordo com o Congresso por detrás das cortinas e vai para as redes sociais inflar o público.